Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder celebrar contigo esse mês tão especial, que é o mês da família, onde celebramos com alegria já pela manhã e agora, em momento de culto ao Senhor, continuaremos a celebrar ao Senhor que constituiu a nós uma família calorosa, amorosa, um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de sustento, um lugar onde Deus tem derramado a sua bênção e o seu favor. Celebramos com alegria, nos reunimos em família, família do Senhor, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Quero te convidar a que leamos o texto do Salmo 127, que nos fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus tem edificado a nossa casa, portanto, podemos render glórias ao nome dele. E ainda diante da palavra de Deus, nós leremos o que nos fala o livro do Apocalipse, chegando ao momento de adoração ao nome do Senhor. Quero te convidar a que abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. Nós leremos os versos de 1 a 4. Apocalipse, capítulo 15, os versos de 1 a 4. A palavra do Senhor assim nos diz: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois como estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as obras do Senhor, grandes e admiráveis são as obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações irão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Os atos de justiça de Deus se fizeram grandes, se fizeram manifestos, grandes e admiráveis. O Senhor tem realizado as suas obras. Obras estas que Deus tem realizado na minha vida, na sua vida, na minha casa, na minha família, na sua família. Grandes e admiráveis são as obras do Senhor, o Todo-Poderoso. E por isso nós podemos dizer que muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Cantemos, adoremos ao Senhor, com o hino 395, Amor no Lar.
e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Falemos com Deus. Senhor, obrigado porque tem reinado no nosso lar o amor. Que alegria, Senhor, poder bendizer o Teu nome, porque o Senhor tem manifesto o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o nosso lar. Bendito seja, pois, o Teu nome, porque eras, porque és e porque para sempre serás o Senhor nosso, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família, que tem agido e ninguém pode impedir. Damos-te graças, damos-te glória, honra e louvor, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Senhor, diante de Ti, nos prostramos e nos submetemos na certeza do Teu senhorio e na certeza de que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, mas que em Ti somos e seremos sempre mais que vencedores em Cristo Jesus. Recebe, pois, a adoração do Teu povo, de lábios que confessam o Teu nome, nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, os versos 19 e 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ezequiel 18, 19 e 20. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. É momento de confessarmos ao Senhor as nossas faltas, na certeza de que, de forma individual, temos que nos achegar diante do Senhor. Estamos celebrando com alegria, nos regozijando na presença do Senhor neste mês, pelas nossas famílias, em gratidão às nossas famílias, mas
Nós vimos no texto que cada um haverá de prestar contas de si mesmo diante do Senhor. Os pais não responderão pelos pecados dos seus filhos, nem os filhos pelos pecados dos seus pais. Portanto, meu irmão, minha irmã, filho, filha, pai, mãe, é momento de individualmente, cada um de nós, dobrarmos não apenas a nossa cerviz e os nossos joelhos, mas quebrantarmos o nosso coração, certos de que o texto nos fala que a alma que pecar, essa morrerá, mas a justiça do justo ficará sobre ele, na certeza de que o Filho fez o que era reto e justo. Por isso ele viverá. Façamos o que é reto e justo. Não basta apenas pedir perdão pelos nossos pecados, se não estamos dispostos a fazer o que é reto e justo. Falemos com Deus. Senhor, nos ajuda a não apenas receber o perdão dos nossos pecados, mas nos ajuda a fazer o que é reto e justo, porque o mal que não queremos fazer está sempre diante de nós. Nos ajuda, Pai, porque a Tua palavra nos adverte de que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Nos ajuda, Deus, a não pecar contra Ti, a não pecar contra o nosso irmão. Nos ajuda a fazer o que é reto e justo, para que não só agrademos ao Senhor, mas para que haja alegria e paz também em nosso coração e acerca daqueles que estão à nossa volta. E assim não nos seja imputado os pecados para a nossa corrupção, mas que, na certeza de que o sangue do Teu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas queremos, Pai, não apenas purificados sermos, mas desejamos que o Senhor nos auxilie para que façamos o que é reto e justo, e assim o Teu nome seja glorificado em nós. Assim nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Há uma promessa da graça nesse mesmo texto, nos versículos 21 e 22, que nos diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pela justiça que praticou, viverá. Se o perverso se converter de todos os pecados e guardar os estatutos do Senhor e fizer o que é reto, ele certamente viverá, não será morto. Então, nos afastemos do pecado, façamos o que é reto e justo, e certamente viveremos. Vamos agradecer o Senhor, na certeza de que Ele nos auxiliará a fazer o que é reto e justo, porque o mal que não queremos, esse vai estar sempre diante de nós. Senhor, muito obrigado, porque cremos que o Senhor ouviu a nossa voz súplice e perdoou os nossos pecados. Mas, mais uma vez te pedimos, Pai, nos auxilia, nos ajuda, para que perseveremos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão, mas ajuda-nos também, Pai, a fazer tão somente aquilo que é justo e reto, para que assim possamos viver. Bendito seja, pois, o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Querido, nós acabamos de orar, mas eu quero te convidar a, de forma especial, nós orarmos mais uma vez ao Senhor. Agora, orando, clamando juntamente com você. É momento de você reunir, juntar a sua família, bem pertinho de você, aqueles que estão aí com você, não só assistindo, porque eu espero que você não esteja só assistindo o culto, que você esteja cultuando a Deus, esse é o objetivo do culto,
mesmo que não presencial, online, nesse momento que você vê o vídeo, convidar você a chamar aqueles que estão aí na sua casa, os seus familiares, se porventura houver alguma outra pessoa que não seja seu familiar, mas esteja nesse momento na sua casa, para nós orarmos pelas nossas famílias. Mais do que nunca, precisamos de que Deus envie o seu favor, a sua graça e use de misericórdia para com as nossas famílias. Então vamos orar em família. Curvemos a nossa fronte, vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Deus Todo-Poderoso, nós queremos implorar nesse momento, Pai, que os teus recursos, o teu favor, não falte às nossas famílias. Pai, não fala apenas dos recursos financeiros, sabedores de que o Senhor é o dono do ouro, da prata, a ti pertencem todas as coisas, mas que o Senhor trate as emoções, que o Senhor trate, Senhor, o nosso corpo, que em muitas famílias tem perecido em meio a essa enfermidade. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. E Pai, se porventura alguns dos nossos irmãos enfermos estejam, alguns acamados nesse momento, vendo esse vídeo, participando desse momento de culto ao Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para, nesse momento, promover sobre eles a cura, o milagre, a providência do Senhor. Mas se não for esse o teu querer, se não for esta a tua vontade, cumpra a nós os teus desígnios. Cumpra em nós a tua vontade. Mas uma coisa temos certeza, Pai, que tu és poderoso para suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Por isso, Pai, realize em nós o teu querer, a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Com alegria nós recebemos nessa noite nosso querido irmão seminarista Israel Ocanha, que vai nos conduzir na adoração, no louvor ao nome do Senhor. Portanto, celebremos com alegria, celebremos ao Senhor da família. Louvemos ao Senhor. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sou o seminarista Israel aqui da Igreja de Parque do Carmo. Bom estar com você aí, celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, mesmo que ainda de forma isolada um do outro, mas a comunhão do Senhor permanece em nossos corações. Tudo bem, vamos lá? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim teu Espírito, conselheiro e amigo fiel, ele é digno em tudo que prometeu. Agradável a sua bondade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
Grande é o seu amor, derramado em mim teu Espírito. Conselheiro e amigo fiel, Ele é digno em tudo que prometeu. Eterna é a sua bondade, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Oh, vem, assim como estás para adorar. Vem, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas para aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que eu tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação.
Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que eu tropeço, tente o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Lanço a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, bendizer o seu nome. Mas é importante, é bom também ouvirmos o Senhor ministrando aos nossos corações por meio da sua palavra. E com alegria, neste mês, poderemos receber amigos queridos. Dentre eles, hoje, trazendo-nos a palavra do Senhor ao nosso coração, convidei um querido amigo e irmão de longa data. Crescemos juntos lá na primeira igreja de Caxias, fomos conduzidos ao seminário e nas Jesucidências da vida, hoje ele pastoreia a igreja que pastoreei no meu primeiro ano de ministério. A igreja que me acolheu com todo carinho, com todo amor e que me conduziu nos primeiros passos como pastor. Me deu a oportunidade de crescer e me deu a oportunidade de amadurecer. Então, com alegria no coração, a gente recebe o Reverendo Gabriel, homem de Deus, e eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração nessa noite, e ele será então canal de Deus, instrumento do Senhor para falar a mim e a você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Tenho certeza de que Deus tem algo especial para mim e para você nessa noite ainda, através da sua palavra, através do seu servo. Senhor, te pedimos que teu servo, ao ler a tua palavra, que além da letra, as palavras da boca do teu servo e meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Fala conosco, Senhor, nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Querido irmão Gabriel, seja bem-vindo, meu irmão. Apacenta o rebanho do Senhor. Que Deus o use poderosamente nessa noite. Ouçamos a voz do Senhor. Graça e paz, amados, na parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, quero agradecer a rica oportunidade de estar nessa igreja, ainda não conhecendo de forma visível, mas poder participar desta igreja nesse momento. Quero agradecer na pessoa do pastor Roni, pela rica oportunidade, pela oração feita
para que possamos então, iluminados pelo Senhor, ser instrumento de Deus nessa noite. Eu quero agradecer ao conselho pela oportunidade de estarmos juntos e quero também trazer um forte abraço da Igreja Parque do Carmo, Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo. É um privilégio poder participar desta quarentena juntamente com os irmãos, sabendo que o sofrimento ele é temporário, mas o eterno peso da glória do Senhor que há de ser revelada é um privilégio. Então, desde já, nós já vivemos como aqueles que já estão, ainda não chegamos, mas já estamos experimentando como será no céu. E dentro do tema, falar no mês de maio sobre famílias, não existe família perfeita. Existe aquela família que ouve do Senhor aquela palavra lá no profeta Amós: buscai-me e vivei. Existe sim famílias que lutam para, diante das suas imperfeições, não ficarem ali prostrados, não ficarem ali, não racharem no dia da crise, mas estar de fato crendo no Senhor, sendo sustentado pelas suas promessas e na força do Espírito Santo, dar o passo para o recomeço, o passo para o perdão, o passo para o amor. E nesta noite eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Mateus, capítulo 7, o verso 24 ao verso 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O objetivo desta noite é, de fato, entender que a família que vence é aquela capaz de amar, cumprir os seus acordos em perdoar. Queridos, você conhece alguém que planta espinho? Você conhece alguém que vive de plantar e colher espinho? Claro que não. Não é muito notório eu tenho meu tempo de vida, nunca observei, nunca achei ninguém que vivesse de plantar espinho. Então, como é que eles nascem na natureza? Aprove o Senhor, então, que algumas plantas tivessem espinho. Não é fácil você entrar num campinho para jogar uma bola e lá pisar no espinho. Entrar no jardim e ver uma linda roseira e passar a mão por aquela roseira e ser espetado. Mas por que o motivo do espinho? O espinho, de fato, ali naquele momento para nós, revela a nossa fragilidade e revela quão frágeis nós somos. De fato, no início, meus irmãos, eu falei, porque há a grande oportunidade de olharmos para as Escrituras e tentar colocar a nossa família ao pé do Senhor, ao pé da cruz, colocar a nossa família, sabe, no entusiasmo de caminhar no Evangelho, é o nosso maior desafio para encarar os espinhos da vida. Ah, meus irmãos, eu sei muito bem que não é fácil encarar, administrar as consequências desses espinhos. Não é fácil, querido, sarar as feridas. Não é fácil quem está ferido se curar. Mas é o nosso maior desafio nessa noite entender que quanto mais nos lançamos aquilo que o Evangelho fala, quanto mais nos lançamos a realizar, a viver o Evangelho, mais nós vencemos nossos obstáculos, mais curados nós então alcançamos, mais curas obtemos da parte do nosso Deus. A Escritura nessa noite fala a respeito
dos fundamentos. Queremos então valorizar um pouco o que essa ilustração, que essa parábola Jesus conta para os seus. Aquela casa que foi construída sobre rocha. Sabe, para quem está acostumado a construir, observa que a parte mais principal de qualquer obra, seja de uma casa, de um prédio, a parte mais principal é o fundamento. Quando então o construtor está ali cavando aquela sapata, ele sabe que quanto mais larga ela for, mais de fato forte ela será na distribuição das cargas. Claro, para mexer com você, quem se lembra lá na aula de física, quanto maior a área, menor a pressão ali exercida. Então, quanto maior a sapata, mais larga, de fato, ela vai distribuir as cargas. Mas, meus irmãos, não adianta fazer uma fundação larga se o solo não é firme. Então, a parte mais importante da construção, de fato, é aonde você vai construir, é firme. E aí eu quero, de fato, chamar a atenção para quem está namorando, para quem está noivo, ou os recém-casados. É importante você entender que aonde está fundamentado o seu relacionamento. Em qual terra você está plantando, sabe, a sua família. E Jesus então ensina que um homem sábio joga essa plantação, essa planta. Não adianta fazer uma linda planta, não adianta você gastar centenas de dinheiro com um projetista, com um arquiteto, se você dá aquela planta para um homem executar sem antes conhecer aquele solo, sem antes fazer a sondagem do terreno. Porque de fato, se você hoje está casando com alguém que ao sondar aquele terreno, você vê que ela tem dificuldade de perdoar, dificuldade de ser fiel, dificuldade de tantas outras coisas, cuidado que você poderá ter um casamento futuramente com uma dificuldade muito maior. Mas enfim, nós não descobrimos assim. Ninguém nasce com uma senha ou então com uma planta dos segredos de todo mundo. Mas o que fazer então quando eu sei que estou com uma família com defeitos? Quando eu sei que sou um homem defeituoso? Quando estou do lado de uma mulher com defeito? O que eu preciso fazer para vencer os meus obstáculos? O que eu preciso então encarar a minha vida? De que forma encarar o meu casamento para vencer os meus obstáculos? E aí, de fato, querido, eu quero ter umas outras passagens como utensílio de ajuda para respostas, para nossas respostas nessa noite. Para um firme alicerce de um lar, quero convidar você a abrir lá em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. As cartas de João, 1 João, lá no final, antes de Apocalipse, o capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. Vai ser a primeira resposta para nós, como termos uma família que vence. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeiro conselho para você nesta noite: um dos principais alicerces para sustentar um lar é um amor. Amar é uma decisão, querido. Naturalmente, se manifestará em nossos relacionamentos. Aprenda a comunicar o amor, pois Deus nos deu a capacidade de receber e demonstrar esse amor. Vai um conselho para um bom livro que fale sobre isso: As 5 linguagens do amor. O autor nos traz uma proposta de que nós temos uma tendência de achar que o amor é um produto. O amor, na verdade, ele não é um produto, ele é uma linguagem. Você não experimenta o amor a não ser se você não estiver comunicando em amor.
Por isso que muitas vezes, muitos casais têm dificuldade, porque acha que o amor está no sexo, acha que às vezes o amor está no dinheiro, está nas viagens, está nas coisas mais prósperas dessa vida. Mas vem agora o Evangelho e mostra, amados, precisamos amar um ao outro, porque quando nós amamos, estamos dizendo assim para o mundo: quem fortalece a minha casa é Deus. O sustento da minha casa não vem dos meus braços, o sustento da minha casa não vem do meu dinheiro, o sustento da minha casa não vem pela a beleza do casal, mas o sustento de fato vem pela linguagem divina, linguagem celestial, a linguagem do amor, o tratamento em amor, a cordialidade entre um ou outro. E isso prova que a família que vence entendeu o alicerce aonde ela precisa estar. Como as pessoas são mentirosas, como gostamos de estar vivendo uma mentira, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo encanto. O verdadeiro amor quebra todas as mentiras. O verdadeiro amor vence todas as fofocas. O verdadeiro amor, cobre a multidão dos erros. O verdadeiro amor consegue nos fazer enxergar que o perdão é a saída para a solução dos nossos problemas. É o amor, o fundamento, o alicerce do nosso casamento e dos relacionamentos com nossos filhos. Eu acho que hoje virou apenas só um sinônimo, né? Não, você ainda está muito novo. Você observa muito casais com 2, 3 anos. Aí você vê aquele cara já com 40 anos de casado, fala: ih, você ainda não viveu o que eu vivi. E aí, aquela demonstração de ego que consegue vencer. Mas hoje o nosso maior desafio é ficar 1 ano casado, 2 anos casados. E se não houver amor, não vai ficar meses, não vai existir 1 ano de casado. Esse amor aqui, que a palavra está nos trazendo nessa noite, é uma decisão. Eu decidi colocar o amor como alicerce. Não é um amor hollywoodiano, não. Mas um amor verdadeiro, onde lança fora toda mentira. E que a linguagem é o respeito. A linguagem é sincera. O segundo alicerce é o acordo. Quero convidar você a abrir novamente lá em Mateus, capítulo 5. E apenas o verso 37. Mateus, capítulo 5, o verso 37, diz assim: seja, porém, tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Devemos fazer um grande esforço para não comprometer a nossa família. Isto é, não prometa aquilo que você não vai cumprir. A parte principal de todo acordo é estipular o estilo de vida, o formato da família, a vida social da família, dentro daquilo onde todo mundo fala assim, sim e não, não. Muitas vezes nós queremos ser agradáveis. Muitas vezes queremos ser os casais exemplos. Muitas vezes queremos ser os pais do ano. Queremos expressar a fórmula do sucesso. E muitas vezes, em nome disso, nos comprometemos com aquilo que nós não vamos dar conta. E agora, a palavra do Senhor nos chama a atenção de que o alicerce que sustenta não somente uma família, mas uma vida, é quando ela entende, olha, seja porém a tua palavra diante daquilo onde você alcança. Marido, coloque sua mão onde alcança. Esposa, coloque sua mão onde alcança. Pais, coloquem as suas mãos onde alcança. Filhos, coloquem as suas mãos onde alcança. O que nós mais vemos desgastar casamentos, em relacionamentos de pais com filhos,
É quando os pais começam a querer dar aquilo que as suas mãos não alcançam. É quando o casamento começa a ser alicerçado sobre aquilo que as forças não suportam. Vive um mundo inanimado, o mundo das ideias. Não colocam seus pés no chão diante da sua realidade. Em vez de estar juntos, vivem um mundo virtual. Sabe, queridos, não se dê vencido para alimentar a demanda virtual do mundo, mas se coloque de pé, firme, diante da realidade que a sua família precisa. O que a sua família está precisando, a necessidade real, e não um sonho que não seja possível de ser realizado. O terceiro alicerce é o perdão. Eu quero convidar você a abrir lá em Mateus, capítulo 6, e o verso 12 e o verso 15. Diz assim para nós: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos irmãos, aos homens, as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, querido, a família que vence, ela constrói o alicerce da sua casa sobre o perdão. É interessante que na matemática, ela define que 3 pontos definem um plano. A partir de 3 pontos, você define um plano. Por isso que você observa o chamado tripé. Você pode ter uma cadeira na sua casa com 3 pés, uma mesa com 3 pés, porque a partir de 3 pontos distintos promove uma estabilidade. É por isso que nessa noite eu quero de fato promover a família que vence uma estabilidade. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E um dos pontos mais distintos que não pode faltar para que as famílias vençam os seus desafios e suportam o temporal é o perdão. Perdoar é uma decisão, é um ato, uma atitude de obediência que requer sacrifício. É a manifestação da graça de Deus em nós, quebrando o orgulho e gerando a humildade. Assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar a quem tem nos ofendido. Meus irmãos, de fato, é uma atitude sacrificial. O perdão não é fácil. O quantos filhos não estão por aí que já enterraram até os seus pais, mas não tiveram coragem de perdoar. Quantos maridos e esposas se destruíram porque não quiseram perdoar. De esquecer o que é uma obediência a Deus. Porque o Senhor não estabelecer. Porque até agora foi interessante. O amor é um alicerce lindo, né? Você se lembra como era sua esposa, o seu marido, como era filé, como era bonitão? Quando o amor, ele vem. A partir de um homem e uma mulher, não é difícil. O acordo também não é dos mais difíceis. Mas quando entra no perdão, uma quebra de confiança, uma quebra de aliança, requer, para que seja então restaurado, a manifestação da graça de Deus em nós. Quer que o ofendido assuma e se arrependa. O ofensor assuma e se arrependa. E o ofendido seja humilde para perdoar. Ah, irmãos, esse é o momento mais transcendental de um lar. Momento, não é quando você chega a 50, 100 anos de casado, quando você vê que seus filhos tiveram uma boa carreira, estão financeiramente bem,
está todo mundo casado, mas na verdade a família que vence é aquela que encara o perdão como alicerce indiscutível do seu lar. Eu tenho dito com a minha esposa que a coisa mais difícil de ensinar um filho é ensinar ele a obedecer. Fazer ele enxergar o mundo, ou a essência da vida, a essência da família, como você enxerga. Muitas vezes, quando pequeno, eles se sentem obrigados, caminham com a gente, mas quando alcança uma maturidade, quando alcança a maioridade, aí que nos vemos, que nos sentimos perdidos ou traídos, porque muitos deles crescem e vão para longe, crescem, mudam, crescem, se transformam. É aí que chega agora o momento mais transcendental do perdão ser o alicerce fundamental de uma casa. Querido, não é desejo de nenhum pai ter um filho bandido, mas não é porque o seu filho é bandido que ele precisa receber de você, sabe, o desprezo. Não deseja nenhum pai ter um filho homossexual, mas não é necessário que você possa viver desprezando. Não é de interesse, não é de necessidade, não é de motivação alguma que o marido muitas vezes trai a sua esposa, mas não significa que você precisa desprezá-lo até o fim da sua vida, sabe? O que nós mais nos deparamos é com a dificuldade de perdoar. E aí nós entendemos que somos tanto mais ou quanto orgulhosos aqueles que nos ofendeu. E aí, querido, assim Deus nos perdoa, como nós devemos perdoar a quem tem nos ofendido. A família que vence, ela entende que a dinâmica do perdão, ela é indispensável. A dinâmica do Evangelho, muitas vezes, a gente não imagina num retrato. Às vezes todo mundo gosta de tirar um retrato, aquela família, sabe, bonita, mas não sabe qual peso tem aquele retrato, não sabe quão amor pesa sobre aquele retrato, não sabe como foi difícil manter o acordo até o fim, não sabe como o preço foi do perdão diante daquele retrato bonito que todo mundo gosta de posar. Mas o grande desafio nesta noite, e queremos concluir, que para que a nossa família se torne vitoriosa, é necessário que cada um de nós possamos assumir uma decisão de colocar Jesus como o centro da nossa vida. Ele deve ser o principal alicerce da nossa casa. Atente para o seguinte conselho bíblico, meu irmão. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Provérbio 24, de 3 a 4. O que Deus falou com você através dessa mensagem. E a partir de agora, o que você fará a respeito? Não tem família destruída que Deus não possa restaurar. Não tem casamento que o Evangelho não possa restaurar. Não tem filhos que não possam ser restaurados pelo Senhor. E aí é por isso que Jesus, nessa noite, Ele é o centro dessa igreja, Ele é o centro da sua casa, Ele é o centro de toda essa importância e motivações que nós temos hoje de pregar essa palavra. O seu lar não está perdido, o seu lar não está destruído, pelo contrário, se você hoje buscar a face do Senhor e viver, e como o profeta Amós falou, buscai-me e vivei, poderemos então desfrutar da bondade do Senhor. Não se preocupe se muitos vão julgar, mas na verdade, busque como orientação nesta noite, como única solução para o alicerce da sua casa, continuar sustentando diante da tempestade, o alicerce da sua casa, porque todo mundo tem direito. Quando você constrói a casa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou depende do lugar que você construiu, é necessário uma reforma.
Todo casamento precisa de uma reforma. Toda família precisa de uma reforma. E a reforma principal não é a casa, trocar o piso por um porcelanato, a TV por uma de 60 polegadas, mas é colocar Jesus como centro de todas as coisas. E só a presença do Senhor vai encher todos os cômodos da sua casa com aquilo que é precioso e agradável. Vamos orar? Pai, nessa noite, nesse lugar, eu lhe suplico, Pai, que o Senhor alcance a igreja presbiteriana de São Mateus, que cada família possa colocar o amor, o acordo e o perdão como alicerce, como pontos distintos para estabelecer um plano, Senhor, e possam escolher a melhor terra hoje, a Tua palavra, que venha ser, Deus, instrumento, que venha ser força para o Teu povo e exemplo para ser colocado em prática. Nos ajude, abençoe o ministério do pastor Roni, abençoe esse conselho, abençoe cada família, cada casamento que está vivendo algum risco de algum temporal ter passado e ter levado tudo, alguma enchente ter batido, sabe, com força as águas e ter destruído. Mas, Senhor, eu acredito no Deus que pode mudar e pode transformar. É por isso que nessa noite, tudo que eu preguei foi a partir da sua palavra, pois a partir dela, tudo se transforma. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe essa igreja amada. Que Deus abençoe a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Que alegria, irmãos. Mas o que é bom não termina. O que é bom continua. Só mudaremos de sala de aula. Deus falou poderosamente aos nossos corações nesse momento, através do seu servo, reverendo Gabriel. E eu tenho certeza de que você vai não levar para casa, porque nós estamos em casa, mas que essa noite seja um momento de reflexão sobre tudo que ouvimos da parte de Deus. Que seja um momento onde deixemos de ser meros ouvintes, mas sim coloquemos em prática. Porque isso é um dos sinais de uma igreja revitalizada pelo Senhor. Então, como aprendemos pela manhã, coloquemos em prática agora à noite, após ouvir a voz do Senhor através do seu servo. Nós, em nome do Senhor Jesus, colocaremos em prática tudo o que ouvimos em nome de Jesus. Quero, antes de chegando já ao momento final do nosso culto, agradecer com alegria a todos os irmãos que colaboraram para que esse momento acontecesse. Nós chegamos ao momento em que todos nós, como formiguinhas, temos nos auxiliado, nos ajudado. Então, muitos irmãos não aparecem na imagem, como o pastor aparece, como outros irmãos aparecem, mas excepcionalmente serviram ao Senhor com o melhor que sabem fazer, e por isso nós temos a oportunidade de ter as redes sociais funcionando, de ter os louvores acontecendo, de ter o trabalho da igreja acontecendo, obstante a nossa impossibilidade da quarentena. Então nós louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana de São Mateus. Não falamos nome, porque a igreja tem se colocado à disposição do reino de Deus para fazer o melhor para a glória do Senhor. Até porque uma casa dividida não subsiste. Bendito seja o nome do Senhor, porque o propósito de todos nós, na Igreja Presbiteriana de São Mateus, é andarmos juntos com um só propósito: servir ao Senhor, edificar os santos e alcançar vidas para Jesus. Continuemos assim, Igreja Presbiteriana de São Mateus. Aparemos as arestas, deixemos de lado as diferenças e, em nome de Jesus, nós iremos prevalecer e vencer esse tempo difícil, mais fortes. E, em nome de Jesus, o Senhor fará a sua vontade. E eu creio
de que Ele mudará a nossa sorte. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Israel. Leve nosso abraço à Igreja Presbiteriana de Parque do Carmo. Eu falei da igreja do Reverendo Gabriel e não falei o nome da igreja, né? Igreja Presbiteriana do Parque do Carmo, a igreja onde o Senhor me permitiu pastorear por alguns anos, logo no início do meu ministério. Nosso abraço a essa igreja irmã que cede o seu pastor hoje para nos dar a oportunidade de sermos edificados nessa noite. Quero dizer a você, meu irmão, antes de nós encerrarmos esse nosso momento de culto ao Senhor e cantar, recebermos a bênção do Senhor, quero dizer a você que as nossas programações não se findam aqui, né? A Igreja Presbiteriana de São Mateus, todos os dias, ela tem um devocionário, onde nós realizamos o nosso culto doméstico, com temas e textos específicos direcionados à família. Nós também estamos com alegria tendo aos sábados, todo sábado, nós teremos uma mensagem de esperança. Esse mês nós temos a alegria da nossa irmã Carol, que tem nos abençoado com palavras de esperança, né? Tem sido momentos agradáveis ouvir Deus falando aos nossos corações através dessa querida irmã, que tem falado sobre temas tão conflitantes nesses dias. Ontem ela falou sobre medo e ansiedade, né? Então Deus tem coisas para tratar o seu coração. Se você ainda não faz parte das redes sociais da Igreja Presbiteriana de São Mateus, ainda é tempo. Você pode entrar lá no YouTube e inscrever-se. Você pode seguir a igreja no Instagram, também no Facebook, e aí você vai ter acesso a todas as informações. Dizer ainda de que nós eu penso que esse mês, para mim, não é só o mês da família, mas é o mês dos amigos, né? Porque esse mês eu só convidei amigos, né, para estarem ministrando a palavra de Deus conosco, para estarem louvando o nome do Senhor conosco, né? Então, juntamente com a Igreja Presbiteriana de São Mateus, muitos outros irmãos vão se achegar domingo a domingo para ministrar a palavra, para louvar ao Senhor conosco. Então serão dias de alegria e de celebração. Então quero te convidar nos horários de culto da Igreja Presbiteriana de São Mateus, entrar lá em um dos canais da igreja e você poderá ter acesso ao que falamos e compartilhamos hoje, né, de que todos os domingos serão cultos especiais de celebração ao Senhor pela família. É um mês inteiro, intensivo, mesmo distantes uns dos outros, estamos juntos em o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e vamos receber a bênção do Senhor, e depois nós vamos cantar o hino de número 400, oração por proteção. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, por tudo que vais fazer. Nós queremos te agradecer. Senhor, bendito seja o teu nome. Glória, honra a ti, Senhor, porque eras, porque és e porque para sempre serás nosso Deus, nosso Senhor. Senhor Deus, continue a nos abençoar nesse dia, nos dias que o Senhor nos permitir desfrutar. E guarda-nos, livra-nos de todo mal. Nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Hino de número 400, oração por proteção.
Uma noite abençoada para você, meu irmão, em o nome de Jesus. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que